Rapaziada, antes de começar o vídeo eu queria avisar uma coisa rapidinho. Durante o vídeo vão ter alguns comentários meus, com a minha própria voz mesmo, então espero que vocês não se incomodem, beleza? A história em si vai ser narrada por outra voz, não pela minha, mas eu vou aparecer em alguns momentos comentando. Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. Achou que sua vida era um filme perfeito até descobrir que o personagem principal mudou e ninguém te avisou? Às vezes, o lugar que parece seguro vira armadilha. Esta é a história de um homem que confiava na família e, aos poucos, percebeu que estava sendo trocado. E quando a ficha cai, dói demais. Descobri que minha namorada me traía. E o pior não foi isso. Eu sempre achei que traição era coisa que acontecia com os outros, até o dia em que percebi que eu era o único que não sabia da verdade. Eu nasci e cresci em Campinas, num bairro de classe média daqueles previsíveis, padaria na esquina, igreja católica na rua de cima, vizinho que sabe da sua vida antes mesmo de você entender a sua. Minha família sempre acreditou em estabilidade como quem acredita em religião. Meu pai passou 32 anos numa metalúrgica CLT com orgulho, falando de FGTS como quem fala de herança. Minha mãe é professora concursada da rede estadual. Cresci ouvindo que segurança era sinônimo de caráter. Eu segui o roteiro. Passei numa faculdade pública em São Paulo, fiz administração, voltei para Campinas e assumi meu lugar na empresa da família, uma distribuidora de peças automotivas que meu avô abriu nos anos 80. Nada glamouroso, nada milionário, mas sólido. Previsível, seguro. Foi nesse contexto que a Júlia entrou na minha vida. Ela veio de Recife para estudar na mesma universidade onde eu tinha me formado. Era tudo que eu não era. Inquieta, ambiciosa, inquietante. Falava em startup, MBA fora, morar na capital, conquistar o mundo. Tinha aquele brilho no olhar de quem nunca se imaginou ficando parada. E por algum motivo, ela me escolheu. No começo, parecia perfeito. Ela dizia que admirava minha maturidade, que gostava da minha estabilidade, que eu transmitia segurança. Eu me apaixonei rápido demais. Rápido o suficiente para não perceber que talvez ela estivesse admirando mais o que eu representava do que quem eu era. Ela passou a frequentar minha casa com naturalidade impressionante. Minha mãe adorava. Meu pai dizia que finalmente eu tinha arrumado uma moça de família. Ela ia à igreja com a gente, almoçava macarronada com minha avó, discutia concurso público como plano B estratégico caso o mundo corporativo desse errado. O encaixe era perfeito demais. Hoje, olhando para trás, eu percebo que às vezes o encaixe não é sintonia, é adaptação estratégica. Os primeiros sinais foram pequenos. Comentários sobre Campinas ser parada. Sobre São Paulo ser onde as coisas realmente aconteciam. Sobre eu estar me acomodando na empresa familiar. Depois vieram as perguntas mais direcionadas. Se eu nunca pensei em vender minha parte da empresa. Se meu pai não deveria se aposentar. Quanto nós tínhamos guardado. Eu respondia com naturalidade. Transparência na minha cabeça era maturidade. Namoro era parceria. Ela falava muito sobre independência financeira. Sobre não depender de ninguém. Sobre não ser esposa de dono de empresa do interior. Aquilo me incomodava, mas eu abafava o incômodo com justificativas. Ela era carinhosa, planejava viagens, falava de casamento como se fosse uma etapa inevitável. Falava tanto que eu comecei a acreditar. Um ano depois, ela decidiu se mudar definitivamente para Campinas. Disse que queria ficar perto de mim. Minha família viu como prova de amor. Eu também. Ela conseguiu um emprego em São Paulo, regime híbrido. 2 vezes por semana na capital. Foi aí que o roteiro começou a sair do controle. Nos dias de capital ela voltava mais tarde. Trânsito, reuniões extras, networking. Eu confiava. Ou, pelo menos, eu dizia pra mim mesmo que confiava. Até a quinta-feira da foto. Eu tava na empresa quando vi a notificação no Instagram. Júlia tinha sido marcada num happy hour. Nada escandaloso. Mas havia um homem ao lado dela, perto demais. Não era só proximidade física, era linguagem corporal, intimidade silenciosa. Eu perguntei quem era. Tiago, gerente de projetos. Super gente boa, super gente boa. Naquela noite, Xi chegou mais animada do que o normal. Falava do trabalho com um brilho nos olhos. Falava dele com naturalidade excessiva. Ele é muito inteligente, já morou fora. Pensa grande. Eu ouvi em silêncio. Me forcei a não ser o namorado inseguro do interior. Me forcei a não competir com uma cidade inteira. Mas algo dentro de mim começou a se deslocar. Ela passou a proteger mais o celular. Levava até para o banheiro. Mudou a senha, ou eu achei que tinha mudado. Começou a falar menos sobre casamento, mais sobre crescimento, mais sobre intensidade, mais sobre São Paulo. Uma noite, enquanto ela estava no banho, o celular vibrou na mesa. Eu não ia mexer. Eu realmente não ia. Mas a tela acendeu. Tiago Ir, aquele coração foi mais alto que qualquer confissão. Eu senti o estômago virar. Não abri, não toquei, mas a realidade já tinha mudado. Quando ela saiu do banho, me beijou com naturalidade.
Eu senti o cheiro do shampoo dela e pensei em como aquele mesmo cheiro estava atravessando a rodovia dos Bandeirantes 2 vezes por semana. Naquela madrugada, eu não dormi. E foi na noite seguinte que tudo desabou. Ela estava novamente no banho, o celular na mesa. Vibração. Dessa vez eu peguei. Minhas mãos tremiam. Eu sabia que estava cruzando uma linha. Mas também sabia que, se eu não cruzasse, continuaria sendo o único personagem que não entendia a própria história. A senha não tinha mudado. Era minha data de nascimento. Eu não sei se já senti ironia tão cruel na vida. Abri a conversa. Não havia nudez. Não havia nada explícito. O que havia era pior, intimidade. Mensagens diárias. Bom dia, boa noite, piadas internas, fotos de café, áudios longos, memes que ela nunca tinha me enviado. E frases que doíam de um jeito diferente. Você me entende de um jeito que ninguém nunca entendeu. Com você, eu posso ser quem eu realmente sou. Às vezes penso em como seria se tivesse te conhecido antes. Antes de mim. Rolei mais. Eles conversavam todos os dias, e então vieram as mensagens sobre mim. Ele é bom, mas é acomodado. Às vezes sinto que ele não acompanha meus sonhos. Tenho medo de me arrepender. Não era só traição. Era comparação. Era substituição em andamento. Era eu sendo reduzido a um obstáculo. Sério, lendo o relato eu conseguia notar que o OP já estava sendo deixado. E ele, vivendo isso tudo, não conseguia perceber. Eu fechei a conversa no exato momento em que o chuveiro desligou. Coloquei o celular no mesmo lugar. Voltei para a cama e fingi normalidade. Ela saiu sorrindo, usando uma camiseta minha. Tá acordado ainda? Eu olhei para ela e percebi que já não sabia mais quem estava ali. Tô. Ela se deitou ao meu lado e me beijou. E eu tive a sensação estranha de estar sendo traído 2 vezes, pelo que eu tinha lido e pelo que ela fingia que ainda éramos. No dia seguinte, fui trabalhar cedo. Meu pai estava no estoque. Tá com uma cara estranha. Brigou com a namorada? Eu quase ri. Minha família acredita que relacionamento se resolve com conversa, paciência e fé. Minha mãe sempre diz que casamento é construção. Mas ninguém ensina o que fazer quando você percebe que está construindo sozinho, enquanto a outra pessoa já está desenhando outra planta com alguém diferente. Passei o dia inteiro olhando o perfil do tal Thiago. Apartamento moderno em São Paulo, foto correndo na Marginal, viagem para Buenos Aires, MBA em andamento, ambicioso, intenso. Exatamente o tipo de homem que ela descrevia com admiração. E naquele momento, sentado na sala da empresa que meu avô construiu com esforço, eu entendi que talvez o pior não fosse a traição. O pior era perceber que, enquanto eu oferecia estabilidade, ela buscava movimento. Enquanto eu oferecia raízes, ela queria altitude. E talvez eu nunca tivesse sido o amor da vida dela. Talvez eu sempre tenha sido apenas o plano seguro, até aparecer algo que parecesse maior. Naquele dia, eu entendi uma coisa que ninguém me ensinou na igreja, nem na faculdade, nem na empresa da família. Às vezes a traição não começa na cama, ela começa na comparação. E quando você percebe que está sendo comparado, normalmente já é tarde demais. Movimento constante. Capital. Crescimento. Essas palavras começaram a ocupar espaço demais dentro da minha cabeça. Eu tinha estabilidade, empresa familiar, patrimônio herdado, continuidade. Ela queria expansão, escala, próximo nível. E pela primeira vez, eu comecei a me comparar com outro homem, não pelo que eu era, mas pelo que eu representava. Naquela semana, ela foi para São Paulo 3 vezes. 3. Segundo ela, estavam fechando um projeto grande. Na quarta-feira, chegou quase meia-noite. Eu estava sentado na sala, luz apagada. Não era estratégia. Era incapacidade de fazer qualquer outra coisa além de esperar. Quando ela abriu a porta e me viu ali, se assustou. Nossa, que susto. Projeto grande? Cansativo. Ela largou a bolsa no sofá. Não explicou, não desenvolveu, não justificou. E o silêncio dela disse mais do que qualquer detalhe técnico de reunião. Eu poderia ter confrontado ali. Poderia ter colocado tudo na mesa. Mas algo me segurava. Medo de confirmar, medo de perder, orgulho ferido tentando sobreviver. Nos dias de trabalho, eu virei observador da própria vida. Ela começou a se arrumar mais para ir ao escritório. Perfume diferente. Roupas novas que eu não tinha visto antes. Compras no cartão que não eram comentadas. Uma terça-feira à noite, vi uma cobrança de restaurante em Pinheiros. Justamente num dos dias em que ela disse que tinha ficado até tarde no trabalho. Perguntei casualmente, vocês pediram comida no escritório? Ela hesitou por meio segundo. Sim, pedimos. Ela não sabia que eu já tinha visto o nome do restaurante. Foi ali que algo quebrou de vez. Não era só a possibilidade de traição. Era a mentira automática, natural, sem culpa aparente. Como se fosse apenas um detalhe administrativo. Na sexta-feira, minha mãe chamou a gente para jantar. Ela estava animada, falando do casamento de um primo, perguntando quando seria a vez de vocês. Júlia sorriu, segurou minha mão. Quem sabe ano que vem, né? Ano que vem. Eu quase engasguei. Ela estava planejando 2 futuros ao mesmo tempo? Depois do jantar no carro, perguntei.
Você quer mesmo casar comigo? Ela me olhou surpresa. Claro que quero. Então por que parece que você está vivendo outra vida em São Paulo? O silêncio que veio depois pesou toneladas. Está desconfiando de mim? A inversão clássica. Respirei fundo. Eu só sinto que você está distante. Ela virou o rosto para a janela. Talvez eu esteja tentando crescer e você não esteja acompanhando. Foi um soco elegante. Sem grito. Sem escândalo. Mais preciso. Naquela noite, ela dormiu virada para o outro lado. E eu percebi que estava com medo de fazer a pergunta direta. Você está me traindo? Porque se eu perguntasse, não haveria mais retorno possível. E no fundo, eu ainda queria estar errado. Até o domingo à tarde. Ela estava no quarto ao telefone, achando que eu estava distraído na sala. E eu ouvi, eu só preciso resolver algumas coisas aqui, depois a gente vê como fica. Resolver algumas coisas aqui. Eu era algumas coisas. Naquela noite eu não dormi. Passei horas olhando para o teto, tentando racionalizar. Talvez fosse trabalho. Talvez eu tivesse entendido errado. Mas quando a confiança racha, qualquer som vira terremoto. Na segunda-feira, acordei antes dela. Fiz café. Fiquei sentado esperando ela sair do quarto. Bom dia, amor. A palavra amor já não encaixava do mesmo jeito. Ela disse que precisava sair mais cedo. Reunião importante em São Paulo. Mais uma. Quando a porta fechou, o silêncio do apartamento ficou ensurdecedor. Aquele apartamento comprado com parte da herança do meu avô, herança sobre a qual ela já tinha perguntado tantas vezes. Eu não fui trabalhar naquele dia. Liguei para meu pai e disse que precisava resolver algo pessoal. Ele respeitou, sempre respeitou. Eu sentei no sofá e comecei a ligar os pontos. As perguntas sobre vender minha parte da empresa. O interesse insistente nas finanças. As críticas constantes à vida no interior. A aproximação calculada com alguém exatamente do perfil que ela admirava. Então, eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Entrei no e-mail dela. Ela tinha deixado logado no notebook. Eu não estava buscando moralidade naquele momento. Eu estava buscando verdade. E encontrei. Havia trocas de e-mails com o Thiago. Não eram mensagens românticas. Eram planejamentos. Planilhas anexadas. Assunto: mudança. Meu coração disparou. Abri um anexo. Era uma simulação de custos para morar em São Paulo. Aluguel em Pinheiros. Estimativa de gastos, comparação de salário, projeção de promoção. E no meio da planilha, uma coluna, cenário 2, dividindo despesas. Dividindo despesas, rolei a conversa. Se eu resolver minha situação aqui até dezembro, consigo me mudar no início do ano. Só preciso organizar algumas questões patrimoniais. Questões patrimoniais. Eu não era namorado. Eu era variável financeira. Continuei lendo. Ele ainda não sabe de nada. E não quero que saiba até eu ter certeza. Não posso sair perdendo. Não posso sair perdendo. Eu fiquei parado olhando para a tela. Não era só traição emocional, era estratégia, era cálculo. Ela estava avaliando qual futuro oferecia melhor retorno, interior ou capital, estabilidade herdada ou ambição acelerada, eu ou ele. E eu estava sendo mantido como garantia, como plano de contingência. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve, comente aí. Bom, isso não é indecisão não. É apenas ela querendo sair por cima dos dois. Quando ouvi o som de mensagem chegando no celular dela, que ironicamente ela tinha esquecido em casa, senti que a humilhação ainda podia piorar. Peguei o aparelho. Conseguiu falar com o advogado? Advogado? Abri a conversa. Ela tinha escrito mais cedo. Vou verificar a questão do regime de bens antes de qualquer passo. Regime de bens. Ela estava pesquisando casamento comigo enquanto planejando dividir aluguel com outro homem. Eu sentei. Respirei. E entendi que, se ela estava sendo estratégica, eu precisava ser lúcido. Passei a manhã inteira lendo tudo. Descobri que ela dizia para uma amiga que não queria desperdiçar a juventude numa cidade pequena. Que eu era um porto seguro, mas talvez não um destino final. Porto seguro. Eu era escala, não destino. À tarde ela ligou. Amor, você viu meu celular? Minha voz saiu estável demais. Não. Você esqueceu aqui? Esqueci. Que droga. Quer que eu leve pra você? Silêncio. Não, deixa. Eu pego quando voltar. Ela não queria que eu fosse. Não naquele ambiente. Não naquela narrativa paralela. Quando desliguei, algo dentro de mim finalmente encaixou. Eu não estava competindo por amor. Eu estava sendo avaliado como investimento. À noite, ela voltou diferente. Mais tensa. Você mexeu no meu notebook hoje? O mundo parou por um segundo. Eu poderia mentir. Mas eu estava cansado de fingir. Meque. Ela empalideceu. Por quê? Porque eu já sabia que tinha algo errado. Só não sabia o tamanho. Ela tentou se manter firme. Você invadiu minha privacidade. Eu olhei direto para ela. E você invadiu meu futuro. Silêncio. Ela não negou.
Não é o que você está pensando, mas era exatamente o que eu estava pensando. Então eu fiz a pergunta que vinha evitando há semanas. Você estava planejando ir embora comigo ou sem mim? Ela me olhou nos olhos, sem desviar, sem chorar. Eu ainda não sei. Aquilo foi pior do que qualquer confissão. Não era assim, não, era cálculo. Você ainda não sabe? Repeti. Eu tô tentando entender o que é melhor pra mim, não pra gente. Pra ela. Algo quebrou de vez dentro de mim. Não foi dramático. Foi silencioso, como vidro trincando. Então eu sou uma opção. Não é assim. Então é como? Ela passou a mão no cabelo. Eu te amo, mas eu também tenho sonhos. E às vezes sinto que se eu ficar aqui vou me arrepender. E ficar comigo é sinônimo de arrependimento? Não distorce. Eu ri. Uma risada curta, amarga. Você fez planilha, Júlia. Colocou nossa vida numa planilha. Ela não respondeu. Cenário 2, dividindo despesas. Eu sou o quê? Cenário 1? Eu precisava pensar em todas as possibilidades, inclusive casar comigo sob um regime de bens que te favorecesse. Ela regalou os olhos. Você leu meus e-mails. Você estava falando com o advogado. Ela respirou fundo. Eu não queria sair prejudicada. Eu levantei. Andei pela sala. O apartamento parecia menor. Então você estava esperando o momento certo. Ver quem oferecia o melhor pacote. Não é tão simples. Parece bem simples pra mim. Ela finalmente perdeu a calma. Você nunca quis sair daqui. Nunca quis crescer além da empresa do seu pai. Você está confortável. E eu tenho medo de me acomodar também. Ali estava a verdade. Não era só o Thiago, era o que ele representava. Movimento, risco, capital. Eu representava segurança. Interior, continuidade. Eu não queria jogar tudo pro alto por impulso. Ela continuou. Eu precisava ter certeza. Certeza de quê? De quem paga melhor emocionalmente. Ela se aproximou. Eu não sou interesseira. Eu encarei. Talvez não seja. Talvez só tenha medo de escolher errado. Mas enquanto decide, você me manteve como garantia. Ela ficou em silêncio. E aquele silêncio foi a coisa mais honesta que aconteceu entre nós desde que São Paulo entrou na nossa história. Eu sentei no sofá, cansado, muito mais cansado do que bravo. A raiva exige energia, e eu já estava exausto. Você ficou com ele? A pergunta finalmente saiu. Ela demorou. Aquele segundo foi o mais longo da minha vida. Não, eu queria acreditar. Quase precisei acreditar, mas você queria. Ela não respondeu. E o silêncio dela confirmou o que a palavra não teve coragem de assumir. Talvez não tivesse acontecido fisicamente, talvez ainda não, mas emocionalmente, eu já tinha sido substituído. Você planejava terminar comigo quando tivesse tudo organizado. Ela respirou fundo. Eu não sabia como fazer isso sem destruir tudo. Eu balancei a cabeça devagar. Você já destruiu. Ela começou a chorar, mas não era desespero, era frustração. Como alguém que perde o controle de uma equação que estava calculando há meses. Eu nunca quis te machucar, mas quis se proteger primeiro. Ela não negou. Ali eu entendi algo doloroso. O amor dela existia. Eu não duvido disso, mas era um amor condicionado. Competia com ambição, com medo, com projeções de futuro. O meu não. O meu era simples. E talvez esse fosse o problema. Depois de alguns minutos de silêncio pesado, eu fiz uma pergunta que nem eu sabia se queria fazer. Se eu dissesse que vamos para São Paulo, que eu vendo minha parte e começo algo novo, ela levantou o olhar rápido demais. Esperança. Aquilo doeu mais do que qualquer planilha. Você faria isso? A pergunta dela foi a confirmação final. Ela precisava que eu me transformasse para caber no plano. Não era sobre nós. Era sobre adequação. Eu respirei fundo. Não. Ela ficou rígida. Ah, então é isso? Olhei ao redor. Para o apartamento comprado com a herança do meu avô. Para a estante que montamos juntos. Para as fotos da viagem a Salvador. Para os almoços de domingo com minha família. Tudo parecia pertencer a uma versão anterior da minha vida. Eu não vou competir com uma projeção. Se você não sabe se quer ficar, eu não posso ficar esperando você decidir. Ela chorou de verdade dessa vez. Você está terminando comigo? Eu senti o aperto no peito. Senti mesmo. Mas, pela primeira vez em semanas, senti clareza. Eu tô me tirando da planilha. Nesse momento dá pra perceber que o OP entendeu que amor não é leilão. Silêncio. Ela sentou derrotada. Eu achei que tinha mais tempo. Ela acreditava que podia manter 2 portas abertas até escolher a melhor. Eu peguei a chave do carro. Você pode ficar aqui hoje. Amanhã a gente resolve suas coisas. Você vai pra onde? Pra casa dos meus pais. Eu saí deixando ela sozinha na sala. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti algo diferente da dor. Eu senti dignidade, mas a história não terminou ali. Porque naquela mesma noite, já no meu antigo quarto na casa dos meus pais, o mesmo onde eu estudei para entrar na faculdade pública, onde planejei assumir a empresa da família, onde imaginei meu futuro. Meu celular vibrou. Eu achei que fosse ela. Não era. Número desconhecido. Oi. Acho que você merece saber a verdade. Meu coração acelerou.
Era o Thiago. A foto de perfil confirmava. Eu não sabia que ela ainda estava com você do jeito que estava. Ela me disse que estava praticamente terminando. Praticamente terminando. Eu senti um vazio estranho. Ele continuou. Eu descobri algumas coisas hoje também. E não gostei. Respirei fundo. O que você descobriu? 2 minutos que pareceram 2 horas. Ela me disse que você já tinha concordado em vender sua parte da empresa e se mudar. Que vocês estavam planejando isso juntos. Eu congelei. Ela tinha usado meu nome para convencer ele. Meu silêncio virou argumento. Meu amor virou estratégia. Ela disse que só estava resolvendo detalhes jurídicos. Que vocês estavam alinhados. Alinhados. Eu comecei a enxergar o quadro completo. Para mim, ela dizia que ainda estava decidindo. Para ele, dizia que eu já estava quase fora. Eu respondi, eu nunca concordei em vender nada. E terminei hoje. Ele visualizou na hora. Digitando. Parou. Digitando novamente. Então ela mentiu para nós dois. Nós dois. Não havia rivalidade naquela frase. Só constatação. Eu não vou continuar nisso. Só achei que você precisava saber. Eu fiquei olhando para a tela. Não senti vontade de discutir, nem de competir, nem de provar nada. Senti cansaço. Obrigado por avisar. Bloqueei o contato. Minutos depois, o celular vibrou de novo. Agora era ela. Você falou com ele? Direto. Falei. As mensagens vieram em sequência. Ele me mandou o print. Você não precisava ter falado nada. Você complicou tudo. Complicou. Eu digitei devagar. Eu compliquei ou você perdeu o controle da narrativa? 5 minutos de silêncio. Depois a mensagem que encerrou qualquer resto de dúvida. Eu só estava tentando garantir que eu não sairia perdendo. Ali estava. Sem romantização. Sem discurso sobre sonhos. Garantir. Eu fechei os olhos. Ela não me traiu por impulso. Ela me traiu por cálculo. E isso dói diferente. Na manhã seguinte, voltei ao apartamento com meu pai. Não para discutir, não para brigar, para encerrar. Ela estava no sofá. Olhos inchados, malas prontas. Quando me viu entrar com meu pai, ficou em silêncio. Eu coloquei sobre a mesa a pasta com todos os documentos do apartamento. Tudo no meu nome. Você tem até sexta para tirar suas coisas. Minha voz saiu firme. Você não precisa fazer isso assim. Não é sobre precisar. É sobre não negociar mais minha dignidade. Ela chorou, mas dessa vez aquilo não me desmontou. Eu já tinha entendido. Não era sobre São Paulo, não era sobre ambição, não era sobre interior versus capital. Era sobre caráter na hora de escolher. Ela saiu 2 dias depois. Voltou para Recife por um tempo, foi o que eu soube. Nunca mais falei com ela. Algumas semanas depois, meu pai me chamou na empresa. Eu estava pensando, você já considerou abrir uma filial em São Paulo? Eu olhei para ele, surpreso. Você sempre foi mais estratégico do que eu. Talvez esteja na hora de crescer, mas crescer do nosso jeito. Do nosso jeito. Eu sorri pela primeira vez em muito tempo. Eu nunca fui acomodado. Eu só não queria crescer por pressão. Meses depois, começamos o planejamento da expansão. Não por causa dela. Mas apesar dela. E numa noite, organizando papéis antigos, encontrei uma foto nossa da primeira viagem. Não senti raiva. Não senti vontade de voltar. Senti aprendizado. Eu não era plano B. Eu era estabilidade. E quem não valoriza estabilidade aprende da forma mais cara possível. A última vez que eu ouvi falar dela, soube que o Thiago tinha ido morar fora, sozinho. E pela primeira vez, eu não me perguntei se ela tinha escolhido errado. Porque no final, a escolha mais importante foi a minha. Eu escolhi não permanecer onde eu era variável. Eu escolhi sair da planilha. E foi exatamente ali que eu comecei a crescer de verdade. Obrigado aí por cada um que assistiu. Tamo junto, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam. Me desculpe pela voz se vocês não gostaram aí durante o vídeo. Se inscreve, deixa o like. É nóis.